é mais do que uma colaboração, é um rascunho em ação. É o que de fato possibilita as soluções mais inesperadas e os protótipos mais ousados. Não dá para criar uma marca de consultoria focada em processos imersivos sem em algum momento a gente mergulhar numa ideia de processo imersivo. E aí foi por isso que a gente montou um time dentro de uma sala. Eu quero um registro que tenha vídeo, eu quero um registro com foto, eu quero um registro com texto, eu quero um registro com ilustração, para eu ter o máximo de ângulos possíveis sobre esse procedimento. Então a Jerusa e o Vitor desdobraram os conceitos principais do Lilo através das perguntas, refletindo sobre o que o espaço pode representar em texto, em termos de forma, sabor, cheiro, volume, material, colagem. Daí surgiu a questão da transpiração da forma, a ideia de que o gênero está ligado à forma. Chamou a atenção a ideia do gelo, transpirar, a forma, a palavra e o que é liberado nesse processo. Eu sabia como instigar para conseguir, né, que a pessoa amasse o desafio. Acho que na mesa nós tínhamos talvez 2 designers mesmo, gráficos, capazes de, no caso, formalizar uma logo, ou escolher uma tipografia, ou construir mesmo uma identidade visual, mas a gente não estava interessado nisso. Tanto que foi um processo sem computador. Foi um dia de imersão inteiro, lidando com materiais, lidando com conexões, lidando com desafios e lidando com o tempo, claro. Aí nisso também a gente percebeu que Lilo Think, ok, a gente pode pensar uma coisa, mas a gente pode desfazer esse pensamento e a gente pode refazer esse pensamento. Mais ou menos como uma rede virtual acontece, né? Então ficou Think and Think You Rethink. Foi como a gente conseguiu trazer a ideia de temporalidade, de fluidez, e os pesos do asterisco eles demonstraram também pra gente uma ideia de movimento, né? Como que a gente derivou. Então a gente usou os pesos diferentes e a composição desses pesos, o desmembramento do asterisco, o conjunto dos asteriscos, uma fonte que tivesse um peso também, que não fosse serifada, mas que tivesse um stroke, que tivesse uma presença, e ao mesmo tempo as cores dessem uma suavidade para essa presença da tipografia que a gente escolheu, gradientes, né, que assim, uma coisa ela pode começar num tom e terminar em outro, então também é uma forma de tentar ali ter algum controle sobre esses percursos inusitados e demonstrar um pouco o caos. A ideia do asterisco como identidade visual do Lilothink, ela é anterior ao próprio Lilothink. Na realidade surgiu por conta de que em programação, quando você digita o código para a máquina, você está escrevendo numa linguagem que a máquina vai interpretar. Mas se eu quiser passar esse código para outro ser humano e esse ser humano poder ler e entender, a gente faz pequenos comentários dentro do código. E esse comentário a máquina ignora. Esse comentário começa com barra, asterisco e termina com asterisco barra. Então é um bloco de informação que a máquina ignora e que no caso nós seres humanos usamos para nos comunicar dentro do código uns com os outros, quando a gente trabalha com processos colaborativos dentro de um código de programação. E aí a gente percebeu que esse asterisco também, quando a gente trabalha com terminal ou trabalha no computador, tinha essa ideia de que evocava todos os arquivos. Também lembra muito a ideia de uma rede, né? Quando é um nó de rede se conecta, ele tem um ponto de tensão que lembra essa ideia do asterisco, né? Uma coisa que vai expandir. Então foi interessante porque a gente manteve a ideia do asterisco e quando criou o Lilothink a gente percebeu que fazia sentido, mas fazia menos sentido o asterisco sozinho e mais sentido a rede como um todo, né? A ideia da confiança, a ideia de que esses encontros e mesmo às vezes esses desencontros, eles possibilitam uma infinidade de soluções. Então a metodologia para protótipos, ela confia na experiência das pessoas, confia que a materialidade das coisas é capaz também de expandir metáforas e modelos mentais, assim. E aí cada vez mais essa pessoa também se torna mais potente e criativa porque ela faz parte de um grupo. Então as diretrizes para finalizar foram focadas nisso. A gente precisava de algo que demonstrasse uma firmeza, que desse uma elegância, que demonstrasse a feminilidade, que demonstrasse processos abertos.